Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Douglas, sou advogado, matemático e servidor público. E estou aqui no Bunda na Cadeira e sem enrolação para mais uma aula sobre Constituição Federal, Direito Administrativo. Hoje continuaremos de onde paramos lá da aula anterior, parágrafo 6º ao parágrafo 8º. Peço que se inscrevam no canal, é muito importante para nós, para darmos continuidade a esse trabalho. E dou mais um recado, na verdade, reforço o recado. Legislação só estudamos na íntegra. Não vão atrás de resumo da legislação. Legislação não se aprende assim. Legislação se aprende lendo a letra da lei, se dedicando à leitura da lei, na sua íntegra. Tudo bem? Vamos começar então? Parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Pessoal, parem tudo agora que estão fazendo. Parem com tudo, de anotar, de fazer qualquer coisa. E prestem atenção no que eu vou falar agora. Nós vamos tratar agora de responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Quando o agente público, quando o servidor público, ele causa algum dano a terceiros, ou seja, quando ele causa algum dano a algum cidadão, a administração pública responderá por isso de forma objetiva. O que quer dizer responsabilidade objetiva? Significa que basta que haja o dano, basta que o dano seja comprovado pelo cidadão. Não interessa se houve culpa ou dolo. Não interessa se houve uma intenção ou não de causar o dano. O dano ocorreu. O dano está ali, provado. Portanto, uma vez comprovado o dano, o cidadão terá direito a ser indenizado pelo Estado por causa desse dano causado a ele. Repito, não precisa de prova de culpa ou dolo. Basta que haja o dano comprovado. Só isso. Aí o cidadão terá direito a uma indenização por parte do poder público. Tudo bem? E o que é a responsabilidade subjetiva? Aí é o contrário. Aí, necessariamente, deverá haver a comprovação da culpa ou do dolo, para que haja alguma indenização. No caso do Estado, a responsabilidade subjetiva não existe com relação ao cidadão que sofreu o dano. A responsabilidade subjetiva do Estado surge apenas naquilo que se chama de ação de regresso. O que é a ação de regresso? Nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho. Só estou dando aqui uma coisa bem superficial para vocês começarem a entender o que é isso. Tudo bem? Continuando. E olha só, aqui nós preparamos um pequeno glossário para vocês se habituarem com algumas linguagens jurídicas. O que é o dolo? É a intenção de causar o dano. É quando a pessoa, o cidadão, quer causar aquele dano, tem a intenção disso, faz propositalmente. Tudo bem? Bem resumidamente é isso. Olha só, depois do dolo, o que nós temos? Nós temos a culpa. Mas o que é a culpa? A culpa, diferente do dolo, o sujeito não tem a intenção de causar o dano, mas causa o dano quando age de forma negligente, por exemplo, dirige embriagado, causa o dano quando age de forma imperita, ou seja, ele pega um trator, não é habilitado para dirigir o trator, não sabe manobrar o trator e causa o dano em relação ao cidadão.
E também a culpa ocorre quando o cidadão age de forma imprudente, ou seja, ele anda em alta velocidade no local onde não pode, no local onde é proibido. Então a culpa, muito embora a pessoa não tenha a intenção de causar o dano, mesmo assim ela causa o dano por negligência, imperícia ou imprudência. Tudo bem? O que acontece? Na verdade, muito embora ela possa agir com imprudência, ela assume o risco de causar o dano. Ela pode assumir esse risco, mas não caracteriza o dolo. Em tese, não caracteriza o dolo. Tá ok? Agora nós vamos partir para um exemplo prático do que é a responsabilidade objetiva e o que é a responsabilidade subjetiva da administração pública. Sigam passo a passo esse quadro agora. Eu tenho ali a administração pública, tudo bem? Vamos lá então. A administração pública, ou seja, o carro da administração pública, dirigido por um agente público, ele bate num carro de um terceiro. Ele vai lá, ele dá um PT no seu carro. Acaba com o teu carro. O que vai acontecer? O particular vai processar quem? A administração pública. Não vai processar o motorista que estava lá no carro da administração pública. Não. O agente, quando está dirigindo o carro, responde pelo Estado. O particular vai fazer o quê? Opa, deu PT no meu carro. Vou processar o Estado. Essa é a responsabilidade objetiva do Estado. O dano foi causado. Não importa se o motorista teve culpa ou dolo. Não interessa nem um pouco. Basta que haja o dano. Houve o dano? Comprovou-se o dano? Cabe indenização ao cidadão. Não interessa se teve culpa ou dolo. Tá ok? Olha lá. Ó. O carro particular, o dono do carro particular vai processar quem? A administração pública. Bom, uma vez ocorrido isso, olha só. A pessoa faz um BO, um boletim de ocorrência, o particular faz um BO, boletim de ocorrência, para provar que houve o dano. É claro que vai ter perícia, vai ter várias outras diligências, mas tudo bem, foi provado o dano. O sujeito fez um BO. Olha só o que vai acontecer. O Estado está obrigado a indenizar o particular, porque houve o dano. Houve o dano, comprovei o dano, o motorista vai falar, mas foi sem querer. Não interessa. O dano aconteceu. E aí o poder público vai ter que indenizar o particular. Essa é a responsabilidade objetiva do Estado. Não esqueçam isso. Responsabilidade objetiva não exige comprovação de dolo, nem a comprovação de culpa. Prosseguindo então. Porém, existe um porém aí, né? Sempre há um porém. Se o motorista infartou, perdeu a consciência, teve um mal súbito na hora que houve o dano, na hora que houve essa responsabilização, o motorista não precisará devolver o dinheiro para o cofre público e tampouco ao particular. Vou explicar isso agora bem detalhadamente. É isso que se chama a ação de regresso. O motorista, servidor público, bateu no teu carro, deu PT no teu carro. Você processou quem? O motorista? Não. Você vai processar a administração pública, porque o motorista está a serviço da administração pública. E se ele estava dirigindo no domingo, no sábado, no feriado, usando o carro público? Se ele estava dirigindo no domingo, feriado, usando o carro público em serviço, ou melhor, a serviço da administração pública, ele está trabalhando nesse dia, o Estado vai responder da mesma forma.
porque ele está trabalhando nesses dias aí de feriado, domingo, ele está a serviço da administração pública, o Estado responde da mesma forma, tá? Tá até no slide lá atrás explicando isso, né? Tem esse exemplozinho aí. Ou seja, a ação de regresso, voltando, o sujeito vai lá, bate no teu carro, dá PT, você processa a administração pública. A administração pública te paga a indenização. Ok, te pagou a indenização numa boa. O que a administração pública vai fazer com o servidor dela? Vai chamar, ó, vem cá, por favor, você bateu no carro lá do cidadão, a gente pagou agora a indenização para ele, só que agora você vai devolver esse dinheiro para nós. Porque foi você que causou esse dano e a administração não pode ficar no prejuízo. O cofre público, o erário, não pode ficar nesse prejuízo. Portanto, eu, administração, vou abrir uma ação contra você chamada ação de regresso para que você devolva o dinheiro para os cofres públicos. Mas tem um detalhe importantíssimo aí. Agora, na ação de regresso, não é mais responsabilidade objetiva. Agora é responsabilidade subjetiva. Ou seja, o Estado, quando abre essa ação de regresso contra o motorista dela, por exemplo, deverá haver a comprovação de culpa ou dolo. Se houver culpa ou dolo desse motorista, aí sim ele devolve o dinheiro ao erário. Aí ele vai ter que devolver. Mas se ele consegue comprovar, se o motorista prova que ele não teve culpa ou dolo, ele não devolve nem um centavo para a administração pública. Nada. É o exemplo aí, ó, ele infartou na hora que estava dirigindo e deu PT no teu carro. Ele não teve culpa e tampouco dolo. Aconteceu. Foi algo imprevisto, foi algo que ele perdeu a consciência ali também, bateu o carro. Pô, ele não teve culpa e tampouco dolo, não teve a intenção de dar o dano. E também não teve culpa porque infartou ou perdeu a consciência. Ou seja, não vai devolver nenhum centavo para o erário, para a administração pública. Agora fica uma pergunta. Tudo bem, ele não vai devolver o dinheiro para a administração. Nesse caso, quando ele não teve culpa e nem dolo, o particular lá, o cidadão que foi indenizado, ele tem que devolver o dinheiro para a administração pública? Não, não devolve. Uma vez que você recebeu a indenização pelo dano causado, você não devolve mais o dinheiro. O dinheiro é seu. Caiu lá para você, fim de conversa. Quem vai dar satisfação agora, a partir de agora, para a administração pública, é o servidor que deu PT no seu carro. Ele vai responder para a administração pública. E se ele teve culpa ou dolo, que aí entra a responsabilidade subjetiva, aí ele devolve o dinheiro para o cofre público. Mas se ele comprova que não teve isso, ele infartou, perdeu a consciência, ele não paga mais nem um centavo para a administração pública. Essa é a responsabilidade subjetiva da administração pública em relação a esse dano. Ou seja, essa responsabilidade é em relação ao servidor dela que causou o dano. Mas em relação ao cidadão que sofreu o dano, a responsabilidade é objetiva. Parece confuso, parece algo de outro mundo, mas não é. Basta ler com calma o artigo, o inciso, o parágrafo. Todos vocês vão entender perfeitamente isso. Olha aqui, outro ponto importante do artigo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, que qualidade de agente público, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis, nos casos de dolo ou culpa. Só repetimos aqui o parágrafo 6º. Só repetimos para memorizar de uma forma bastante categórica. Repetindo, olha aí, essa responsabilidade é objetiva. Foi o que eu falei anteriormente. A responsabilidade dos agentes em relação ao cidadão é objetiva. Não esqueçam disso. Muito bem, continuando. Aqui é só para dar mais uma ênfase. Responsabilidade objetiva.
as pessoas jurídicas de direito público. Quem? Quem são os objetivos de direito público? Os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias e fundações. Também já falei das autarquias e fundações em aulas anteriores. As de direito privado, mas que prestam serviço público. Olha isso. As empresas de direito privado, mas que prestam serviço público, também têm responsabilidade objetiva. Vou dar um exemplo aqui. Aliás, tem exemplos aí nesse parênteses aí, ó, transporte, telefonia, construção, rodovia. As empresas privadas que são concessionárias, por exemplo, rodovia, a empresa X tem a concessão da rodovia Y, tá ok? Ela está prestando um serviço tipicamente público. Ela está prestando um serviço público. Quando ela presta esse serviço público, muito embora ela não seja empresa pública, mas ela responde de forma objetiva em relação ao dano causado. Quer outro exemplo? É a empresa de energia elétrica. A empresa de energia elétrica, que serve a população, né, manda a continha elétrica lá todo mês para vocês, ela presta um serviço público. Ela presta um serviço tipicamente público. Muito embora ela não seja uma empresa pública, ela não seja estatal, mas ela está prestando um serviço público. Nessa condição, ela responde objetivamente quanto aos danos causados ao cidadão. É o que está escrito em verde ali, ó. Então, esta responsabilidade objetiva significa o quê? A responsabilidade é independente de dolo ou culpa do agente público. A responsabilidade é independente do dolo ou culpa do agente público. Não precisa comprovar dolo ou culpa. Basta que o dano ocorra. Basta que o dano seja comprovado pelo cidadão. Terá direito à indenização. É isso que diz a responsabilidade objetiva. Mas tem uma exceção que nós veremos lá na frente sobre as empresas públicas de sociedade, as empresas públicas e as empresas de sociedade de economia mista. Existe uma diferença no que concerne a responsabilidade objetiva e subjetiva em relação a elas. Veremos mais para frente. Vamos devagarzinho. Olha aqui. Responsabilidade subjetiva. Já falei sobre ela, mas vamos frisar novamente o que quer dizer isso. Empresas estatais que exploram atividade econômica, relembrando a aula anterior. Empresa estatal, a empresa pública e a sociedade de economia mista, ambas são empresas estatais. As duas são empresas estatais. A empresa pública difere da de economia mista. A principal diferença é que a empresa pública, o capital é exclusivamente público. Tudo que está lá, todo capital que está na empresa pública é público. Já a empresa de economia mista, o próprio nome está dizendo, envolve capital público e capital privado. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal é um exemplo disso. Olha só, isso envolve responsabilidade subjetiva e objetiva também. No caso das empresas estatais que exploram atividade econômica, no caso, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o que acontece com elas? Olha, tem até um exemplo, eu nem tinha lembrado desse exemplo. Elas respondem subjetivamente. Eu vou bem devagar, mais uma vez. Quando a empresa explora atividade econômica, sendo empresa pública, sendo empresa de economia mista, ela responde subjetivamente ao dano causado, mesmo sendo uma estatal. Quando a empresa exerce alguma atividade tipicamente pública, aí
a responsabilidade é objetiva, mesmo não sendo uma empresa estatal. Não confundam. Vou falar de novo porque realmente pareceu meio confuso. Quando a empresa estatal ela explora atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. A responsabilidade objetiva tem que provar o dano, tem que provar a culpa ou o dolo. Tem que ficar comprovado isso. Quando a empresa exerce atividade tipicamente pública, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não importa o dolo, não importa a culpa, basta que o dano seja comprovado, basta que o dano seja mostrado. Aí o cidadão terá direito à indenização. Tudo bem? Continuando aqui. Empresas privadas. Bom, empresa privada é uma outra história. A empresa privada, ela tem a responsabilidade subjetiva. O que é isso? Mais uma vez, é quando há necessidade de comprovar o dolo ou a culpa. O motorista do mercado da sua cidade bateu no teu carro. Responsabilidade subjetiva. Aí vai ter que provar que ele teve a culpa ou o dolo. Ele pode ter batido no teu carro sem querer. Ele pode ter batido no seu carro propositalmente, ele quis. Mas aí, tanto o dolo quanto a culpa terá que ser provado. É isso. Na responsabilidade objetiva, culpa e dolo não se provam. Apenas se mostra o dano. De volta ao exemplo dos carrinhos lá. Dos carrinhos que eu dei o exemplo lá no slide anterior. Vamos lá. A administração pública está lá, tem o seu carrinho dirigido por um servidor público e ele vai e bate em quem? Bate no teu carro. Arrebenta teu carro. Dá um prejuízo para você. Tudo bem? O que acontece? Responsabilidade objetiva em relação a quem? Em relação à administração pública. Olha o desenho aí. Não é em relação ao motorista, é em relação à administração pública. Por quê? Porque o agente público está falando em nome da administração pública. Tudo bem? Mas existe a responsabilidade subjetiva da administração pública em relação a quem? Ao processo de entrar contra o agente público, que é de responsabilidade subjetiva. Ou seja, a administração faz então a ação de regresso, que aí é uma ação de responsabilidade subjetiva, contra o seu próprio agente que causou o dano. É aquilo que eu falei. A administração pública, fulano, vem cá, vem no meu gabinete, por favor, vamos conversar, tá uma conversinha séria agora com você. Ah, por quê? Porque você bateu no carro do cidadão lá, ó. Você bateu no carro, quebrou, deu PT, nós tivemos que pagar, aí a administração pública teve que pagar a indenização pro cidadão lá. Agora você vai ter que devolver esse dinheiro pro cofre público. Vai sim. Por quê? Porque você bateu no carro. Aí eu sou motorista, não, mas eu não tive culpa. Eu não tive culpa disso. Ah, então, tudo bem, teremos que provar então se você teve culpa ou não. Ah, sim, eu bati mesmo. Fui lá, quebrei, estava com raiva daquele cidadão, dei PT no carro dele. Ah, então houve o dolo? Então agora que você vai devolver mesmo. Agora que você vai ter que devolver o dinheiro erário. Ou seja, na ação de regresso que é feito da ação da administração pública contra aquele servidor, vai levar em consideração o dolo ou a culpa, que é a responsabilidade subjetiva. Mas na relação da administração com o cidadão que sofreu o dano, aí é objetiva. Vai me indenizar porque houve o dano, acabou, fim de conversa. É o que diz a Constituição Federal em relação à responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Continuando aqui então. Continuação do artigo 37, parágrafo 6º. Responsabilidade civil do Estado. Veja bem, e quando eu estou falando Estado, eu estou falando poder público municipal, estadual ou federal. Vai existir uma responsabilidade civil do Estado em relação a quê? O Estado só tem responsabilidade civil de indenizar.
A responsabilidade objetiva do Estado em relação ao cidadão é civil. Portanto, não existe uma responsabilidade penal do Estado. Você vai prender o Estado? O Estado vai para a cadeia? Por acaso? Consegue fazer isso? Claro que não. E nem administrativa. Você vai demitir o Estado? Também não vai. Você não vai conseguir demitir o Estado. O Estado é que presta o serviço para você. A responsabilidade do Estado em relação ao cidadão, ao dano causado ao cidadão, é civil. E que responsabilidade é essa? Ressarci-lo a partir de uma indenização. O cidadão vai na justiça, busca a indenização em relação ao Estado, ganha essa ação, o Estado então vai lá e vai pagar a indenização devida. Apenas por curiosidade, por conhecimento agora, tá? Quando o Estado deve alguma coisa para você, é chamado de precatório. Quando eu devo alguma coisa para você, é dívida mesmo. Quando o Estado deve alguma coisa para você, dinheiro, seja lá o que for, aí entra um outro nome aí, chamado de precatórios. Tá? E aí vai entrar numa outra seara do direito, mas é só para vocês saberem qual é o nome técnico disso. Continuando aqui então. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Lembra que eu falei que todo cidadão tem direito ao acesso a registros do poder público? Mas eu falei que nem todos os registros eles são disponíveis aos cidadãos. Tem aqueles registros de segredo, tem registros que são restritos à administração pública. Está aí um exemplo. Ó. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições. Haverá quesitos e haverá restrições para ocupantes de cargos ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. As informações privilegiadas, além de regidas em lei, serão restritas a cargos e empregos da administração que terão acesso a essas informações privilegiadas. Não é qualquer registro que está disponível ao cidadão. Não é qualquer informação que está disponível ao cidadão. São informações públicas, mas existem as exceções. Está aí uma exceção do parágrafo 7º do artigo 37 da Constituição. Dando continuidade, então, aqui, parágrafo 8º. Este parágrafo fala da ampliação da autonomia em troca de metas de desempenho. Só vou dar uma adiantada aqui, então, antes de continuar. Existe uma autonomia que o ente público tem, e essa autonomia ela será dada em troca de desempenho. Olha aí, este parágrafo fala da ampliação da autonomia em troca de metas de desempenho. O órgão público, lá, o ente público, ele tem uma autonomia administrativa, autonomia financeira, enfim, mas essa autonomia vai ter uma troca. É em troca do desempenho que ela comprova para o poder público. Continuando aqui, então, apenas para a gente entender. Isso explicita o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é um dos princípios lá do caput do artigo 37 que nós já estudamos. É um dos princípios explícitos na Carta Magna. Sendo assim, lendo agora o parágrafo 8º na sua integralidade, olha só. A autonomia gerencial, ou seja, administrativa, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, de novo, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira.
a autonomia desse ente, a autonomia da administração pública, do órgão, ela será nessas três esferas, gerencial, orçamentária e financeira, mas deverá apresentar desempenho para isso. Em troca dessa autonomia, é exigido um desempenho e terá que ser comprovado esse desempenho. Não é a troco de nada. Sempre vai ter um ônus. Eu sempre digo, para todo bônus, existe um ônus a ser arcado. No caso da autonomia, o desempenho passa a ser o ônus. Te dou autonomia, amigo, mas você vai ter que mostrar aí um desempenho, você vai ter que comprovar o seu desempenho aí, para a gente continuar nesse acordo nosso aí. Tudo bem? Seguindo. Autonomia em troca de quê? Desempenho. Seguindo. Autonomia gerencial. O que significa autonomia gerencial? São tomadas de decisões mais ampliadas, são tomadas de decisões administrativas mais amplas, mais generalizadas. Por exemplo, celebra-se um contrato entre a União e o Ministério da Saúde. Veja bem, a União, o órgão público federativo, a União, ela é dividida em ministérios e o Ministério da Saúde faz lá um contrato com a União. O ministro da Saúde pode tomar decisões de forma mais ampla, de forma mais autônoma, mesmo que o presidente da República, que é o seu chefe maior, não concorde. Ele pode fazer isso. Porém, o ministro, no caso aí o exemplo da saúde, precisa comprovar ou justificar determinada decisão dele com a meta de desempenho. Ou seja, ele vai chegar lá para o chefe dele, para o presidente, se tem o ministro da saúde aqui, mas pode ser qualquer um, tá? Ministro aí da economia, ministro, seja lá de que órgão for. Ele vai chegar, vai tomar uma decisão e vai falar, presidente, eu quero fazer isso daqui, eu estou fazendo isso. O presidente vai falar, não concordo muito com isso não, tá? Mas se você demonstrar aí desempenho, se você demonstrar eficácia, justificar isso de forma eficaz, demonstrando desempenho, você pode fazer. Não tem problema nenhum. Muito embora ele seja o chefe maior. Ele pode até discordar e pode até dar uma canetada e falar, não quero. Ele tem poder para isso. Mas a autonomia entre um e outro está estabelecida pela Constituição Federal. Ele pode tomar uma decisão, mesmo em desacordo com a opinião do presidente, mas o presidente pode chegar e falar, demonstre então essa eficácia, demonstre o desempenho. E aí você terá essa autonomia. Ele vai lá, demonstra o desempenho, mostra que aquele projeto dele, que aquele plano dele realmente mostrou-se eficaz. O que acontece? A autonomia dele será mantida ou até mesmo será dada. Em resumo, a grosso modo, não é necessário se aprofundar muito nisso em relação ao nosso propósito aqui, mas a grosso modo é isso. A autonomia gerencial, ela se resume a isso. Autonomia orçamentária. Agora vamos falar de grana, de din-din, aquilo que mais interessa a todos nós. Olha só, a União, estou dando um exemplo aqui, e a Universidade Federal de Minas Gerais, peguei uma universidade pública de Minas Gerais, ela tem autonomia sem fim lucrativo. Ela é uma autarquia, né? Ela é uma autarquia sem fim lucrativo. Olha só, quem paga a conta todo mês é a União. Muito embora a Universidade Federal ela é uma autarquia, tal, tudo, ela tem a autonomia administrativa, gerencial, mas quem paga tudo quem é? A União, ou seja, nós. Aprovada pela lei orçamentária, ou seja, é necessário haver uma lei orçamentária prevendo os gastos da Universidade Federal de Minas Gerais e aí terá que ser aprovado isso. Uma vez aprovado, ela vai receber esse orçamento, ela vai receber esse dinheiro para fazer o pagamento de suas despesas. Olha só, aprovado por lei orçamentária, que já vem especificada em envelopes, o quanto pode se gastar com cada coisa. Veja bem, imagine envelopes, cada envelopinho com dinheiro dentro, né? Cada envelope já tem o seu destino certo. Cada envelope já tem o seu gasto programado.
cada envelope não pode ser gasto de forma diversa daquilo que foi destinado. É isso que está acontecendo no exemplo que a gente está dando agora. Continuando. Olha só o exemplo que a gente dá. Vai comprar lâmpada. Está lá o dinheirinho para comprar lâmpada dentro do envelope lá destinado para comprar lâmpadas. Tudo bem? Então, eu tenho que pegar esse dinheiro e comprar lâmpadas com ele. E aí tem as despesas de professor. Despesa de professor que eu estou falando é essencialmente despesa com pagamento. Muito bem. Essas despesas, esses envelopinhos, essa separação de dinheiro é chamada de dotação orçamentária. Existe uma dotação orçamentária para que sejam feitos os gastos necessários com o órgão público. E a dotação orçamentária precisa ser respeitada, ela não pode ser atropelada. Então, dando continuidade aqui à autonomia, nós temos que a dotação orçamentária não pode ser alterada. Aquilo que eu falei para vocês, o dinheiro destinado para gastar com X não pode ser usado para gastar com Y. Ah, e se acabou o dinheiro aqui no X? Não interessa. Você não pode pegar o dinheiro do Y e gastar em X. Tá ok? Não posso usar dinheiro das lâmpadas para comprar data show. Ou para comprar material de limpeza. Ou para comprar, sei lá, uma televisão que está faltando ali. Ou para comprar um bebedouro. Eu não posso. O dinheiro da lâmpada é para gastar com lâmpada. E fim de papo. E fim de conversa. Continuando aqui. O que seria então a ampliação orçamentária? Ela pode ser uma gestão ampliada? Pode, claro que pode. O reitor da universidade, por exemplo, ele vai se reunir com a sua equipe orçamentária para remanejar o dinheiro. Falou, o dinheiro da lâmpada não foi suficiente. Tá ok? E aqui que a gente precisa? A gente precisa de mais dinheiro. A gente precisa gastar dinheiro com mais lâmpada. Queimou a lâmpada lá não sei na onde. Precisa tá no escuro, os alunos estão no escuro. Nós precisamos gastar dinheiro com mais lâmpadas. É claro que isso tem que ser comprovado. Se a administração pública aceitar o remanejamento e a universidade comprovar o desempenho e a eficiência, vai ter que comprovar que está faltando a lâmpada mesmo e vai ter que comprovar a eficiência de que com tudo iluminado a coisa vai funcionar. Será mantida a autonomia orçamentária. Veja bem, o dinheiro do envelope A não pode passar para o envelope B e vice-versa. Acabou o dinheiro do envelope A, amigo, você vai ter que se virar de alguma forma. Mas isso pode ser mudado através da autonomia. Através de uma reunião que o gestor faz com a sua equipe orçamentária. E aí, comprovado o desempenho e a eficiência disso, a autonomia é mantida e a ampliação orçamentária efetivada. É possível fazer isso. Veja, é um exemplo simples que eu estou dando apenas para efeito didático, apenas para efeito de entendimento. A coisa é um pouco mais profunda, a burocracia é um pouco maior, sem dúvida. Tudo que envolve a administração pública tem uma burocracia bem maior, uma burocracia bem mais aprimorada. Mas apenas para você entender isso. Às vezes a pessoa não entende, o cara está gastando X reais com isso, sendo que poderia estar gastando na saúde. Não é que poderia, ele não pode tirar dinheiro daqui para colocar aqui. O dinheiro está carimbado, ele está reservado para tal. Está sobrando dinheiro aqui? Até pode estar sobrando, mas ele não pode tirar daqui para colocar aqui ou ali só porque está faltando, não pode. Mas existe a autonomia financeira orçamentária, que funciona dessa forma. Faz uma reunião com uma equipe, é feita uma nova dotação, é feito um novo orçamento. Após a aprovação disso, aí sim pode ser feito uma complementação de verba. Dei o exemplo aí das lâmpadas apenas para ficar didaticamente compreensível, mas claro, o processo é bem mais burocrático, é bem mais pesado, mas guardem apenas que isso é possível. E é possível de acordo com o parágrafo 8º da sua autonomia. A autonomia, ela vem em troca de desempenho. A autonomia, ela vem em troca de eficácia.
O desempenho e a eficácia é o preço da autonomia. Necessariamente terá que ser demonstrada. Continuando. E agora vem aqui a autonomia financeira. Existem casos, eu falei da licitação. Existem casos em que o poder público não precisa licitar para comprar, para contratar um serviço. Basta que ele vá e faça a compra direta desse tipo de serviço, ou tipo de produto. Mas existe um teto que ele pode fazer isso, um teto financeiro que ele pode fazer isso. Salvo engano, o teto hoje, para que seja livre de licitação, é de R$17 mil para você fazer uma compra livre, uma compra direta. Né? Porque não tem cabimento você fazer uma licitação também para comprar galão de água. Né? Quanto é que vai ficar o galão de água aí para você abastecer uma repartição, por exemplo? Você não vai poder fazer uma licitação, o legislador ele pensou da seguinte forma, ó, não tem cabimento fazer uma licitação para a gente comprar coisa de pequeno valor. Então, a gente vai fazer de uma outra forma, mas não é de qualquer forma também, tá, pessoal? Você não faz a licitação, mas tem um processo burocrático administrativo para fazer essa compra. A administração ela se livra apenas da licitação, mas ela não se livra de um processo para fazer isso, tá ok? Processo esse que ele é feito e arquivado para possíveis fiscalizações adiante. Então ela se livra da licitação. Até R$17 mil, por exemplo, você pode comprar livremente, a administração pode comprar livremente, livre da licitação. Porque não tem cabimento, realmente, volto a falar, você comprar valores de pequeno, coisas de pequeno valor, e para toda vez você abrir uma licitação. Imagine você vai abrir uma licitação toda vez que você for comprar. Você vai comprar uma torneira, você vai ter que abrir a licitação. Você vai contratar um serviço de manutenção de válvula de descarga, você vai ter que licitar o serviço. Não tem cabimento isso, tudo bem? Então, olha só, acontece sem licitação, arrumar uma fechadura de uma porta, comprar tinta para impressão, no caso da impressora. O valor dessa autonomia financeira é limitado, como eu falei. Para compra de produtos é por volta de R$17 mil. Eu não sei o valor exato, tá? Peço perdão por isso. Mas é aproximadamente R$17 mil. Agora, a gente continuando, a gente só fez uma explicação do parágrafo 8º, e agora ele vem com os incisos disciplinando o seu caput. Olha só, inciso 1º, o prazo de duração do contrato. Tem um prazo de duração do contrato entre o órgão público, entre a entidade pública e o seu órgão. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. Veja bem, haverá um controle e critério de avaliação de desempenho. Lembra que a autonomia, o preço da autonomia é o desempenho? Para você ter autonomia, você vai ter que demonstrar desempenho, eficácia, produtividade, entre aspas. E a remuneração do pessoal. Claro, a remuneração do pessoal também está disciplinada em lei, não tem a menor dúvida. Pessoal, fico por aqui por hoje. Viram como o direito administrativo é bastante detalhista, chega a ser até um pouco pesado. Por isso que reforço, leiam na íntegra e com calma, sem desespero. Estudar não é desespero, não é no desespero. Estudar é com calma, é com dedicação, tá ok? Leiam, procurem entender. Façam isso com calma, estamos aqui para ajudar. Muito obrigado pela paciência até agora. Inscrevam-se no canal. Coloquem aqui nos comentários qual o assunto do direito que vocês mais têm interesse. A gente vai correr atrás disso. Até o próximo vídeo, continuaremos com direito administrativo. Até a próxima aula. Forte abraço e até mais.